Olá, meus amigos, aqui Gil Menink, o Conde Basile, direto do Castelo Rosa dos Ventos, em Piruíbe, litoral sul de São Paulo. Estou aqui nesse cenário hoje aqui do Castelo Rosa dos Ventos para dizer para vocês que hoje está começando mais um Palavra de Amigo. O Palavra de Amigo de hoje vem neste clima de castelo, nesse clima dos reis antigos, neste clima medieval, para falar sobre poder. O poder corrompe, o poder cega, o poder é algo benéfico ou maléfico? Pois é, bem, o poder, ele, por si só, a palavra é uma palavra benéfica. Tudo que te dá poder, te empodera, te coloca numa posição de liderança, uma posição boa. Agora, o que fazer com o poder é que é a questão. Tem pessoas que elas vão passar uma vida inteira e elas não vão ter poder. Outras já nascem para o poder. E outras pessoas passam a vida inteira desejando o poder. O que a gente entende sobre isso? E para que ter poder? Por que ter poder? Se eu tiver poder, eu vou ajudar todo mundo. Se eu tiver poder, eu vou me esbaldar, eu vou... E aí? O que está certo? Tudo nessa vida, ela teria que vir com uma bula, como remédio, com a dosagem certa. Nós temos que saber dosar, até mesmo a questão do poder. Você poder fazer alguma coisa não te impede de que você perca o controle. E o ideal é que você realmente saiba dosar. Porque quando você pode, você na verdade não pode tudo. Você tem que ter limites. E esses limites, eles são a base de um bom governo, de um bom poder. E você tem que saber até que ponto você pode exercer o seu poder supremo. O poder, ele tem que ser compartilhado. Você tem que, por você obter uma posição acima de outras pessoas, você tem que estar conectado com o que está acontecendo, porque as suas decisões, elas não vão interferir só na sua vida, ela vai interferir num contexto. Então, quando a gente é um líder religioso, nós temos que usar do nosso poder de sabedoria para saber passar adiante, como passar adiante, para quem, no momento, no tempo certo e na dose certa. Porque o poder excessivo, ele vai corromper, você não vai segurar. Outra coisa, todas as pessoas que desejam sempre uma posição de poder, aprenda, você tem que se preparar para isso. Você tem que entender o que fazer com isso, da melhor maneira possível, e saber que você
é muito importante, porém, o que você decide é consequente e consequência para as pessoas, para tudo que está à sua volta. Se você lidera apenas a sua família, se você lidera o seu comércio, se você lidera uma instituição educacional, você tem que saber delimitar, você tem que saber delegar também o seu poder a outras pessoas. Se você é numa questão política, você tem que saber que você está ali como representante. O que te dá poder absoluto é a representatividade de outros seres humanos. Todos os poderosos estão ali para representar uma massa, um número de pessoas que elegeram aquela pessoa como seu porta-voz. Então, você não é soberano pelas pessoas. Existe o poder vindo pela hereditariedade, que é o caso da monarquia, é o caso dos reis e tudo mais. Mas mesmo esse poder hereditário, ele também é limitador e ele também tem que saber que tem consequências, porque a gente não é sozinho no mundo. Outra coisa, quando nós somos de uma liderança religiosa como uma Umbanda, nós temos que saber que o nosso poder é limitado ao aprendizado e passagem de conhecimento. A liderança religiosa não nos põe no controle da vida das pessoas. Nós temos um controle simplesmente de ensinamentos, de acolhimento, de preparação espiritual, de passar. Nós somos mensageiros da religião, mensageiros do astral, nós preparamos outras pessoas para a comunicação espiritual, apenas isso. Toda pessoa que se torna líder religioso e se acha a última bolachinha do pacote e que usa isso de uma forma exacerbada para ameaçar, para se sentir poderoso, para se sentir acima do bem e do mal, você acaba com a tua espiritualidade. Você faz uma prostituição espiritual e dali vira uma bola de neve que você não vai controlar. O estrago vai ser grande na sua vida e na vida das pessoas e nunca acaba bem. Portanto, a sensação de poder, quando se mexe com espiritualidade, quando se mexe com liderança religiosa, nós temos que saber que a nossa palavra influi muito na opinião da vida das pessoas que nos seguem e que seguem a religião que a gente está ali como representante. Então você tem que trabalhar muito bem o preconceito. Você tem que trabalhar muito bem as palavras, tem que ser muito bem entendido, você tem que saber uma linguística, uma maneira de comunicação, uma didática para lidar desde as pessoas mais humildes financeiramente, como intelectualmente, como os mais elevados, para que todos entendam da mesma maneira os seus direitos, os seus deveres e principalmente a ética. Para se ter poder na mão, é essencial que você tenha ética, que você seja uma pessoa complacente, que você tenha empatia pelo próximo, pelo outro, que você saiba se colocar no local da outra pessoa, mesmo que você não pense igual a ela, que você tenha atitudes de uma maneira coletiva e não só pessoal. O poder ele é muito bom, mas ele, para ser corrompido, é uma fagulha e você não volta atrás. E aí transforma um ambiente que seria para ser algo muito bom, muito pleno, em uma destruição em massa. Então, a responsabilidade é a raiz de quem almeja ter um certo poder. As entidades, elas são poderosas? Sim, elas são poderosas, assim como o ser humano é poderoso, porque nós temos a livre escolha, e nós então ainda temos um poder maior ainda do que os seres dimensionais e os seres de outras dimensões e os seres desencarnados, que são aqueles que não estão na mesma dimensão, porque nessa dimensão o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha, ela é decisiva. E os espíritos não têm esse poder de decisão neste plano. Este plano, o culpado
somos nós. Aquilo que decidimos é lei nesse plano, porque é um plano material. Então nós somos muito mais poderosos do que as entidades, do que os espíritos, do que os seres dimensionais. Neste plano, quem decide somos nós, os encarnados. Portanto, não adianta você procurar nas entidades a solução, só que a solução está em você. Eles vão te dar simplesmente caminhos, orientação, apoio. Isso é a parte do poder espiritual. As decisões e como vai ser, como não vai ser, é você quem vai decidir. É você que vai estar à frente disso. Portanto, não adianta depois dizer assim: ai, a minha vida está assim porque o Exu me atrapalhou, ou porque eu fui num terreiro, ou porque uma entidade, ou eu fui na igreja, ou o pastor, ou o padre me falou, e os espíritos estão me derrubando. Não, eles têm uma influência, sim, na tua vida, mas quem decide quem vai ser o que é você. Então, o poder nunca esteve fora da tua mão. E também o líder religioso não tem tanto poder quanto a isso, porque ele só tem poder quando você é influenciável por ele. O político que você elegeu, ele só tem poder nas decisões ali. Primeiro que você teve a oportunidade de votar e escolher, então o poder é teu, quem coloca lá é você, a grande massa. Porém, exercer o que ele manda já é outros 500, exercer o que o teu líder espiritual manda também já é outros 500, porque aquele dá um negócio, você tem o poder de escolha. Se aquele local não serve para você, saia. Ah, mas diz que se a gente entrar na Umbanda, entrar nessa religião, a gente não pode sair nunca mais, porque se sair, os guias atrapalham a vida da gente. Então por que você entrou se você acha que uma entidade, os seus guias para frente vai atrapalhar a sua vida? Pensa bem se tem lógica uma coisa dessa. Pensa bem se tem lógica você aderir a qualquer coisa que depois você não pode sair porque você vai se prejudicar. É claro que não. É tudo uma manipulação de pessoas que utilizam da religião como instrumento de poder para fazer uma lavagem cerebral na sua vida e colocar que se você sai do terreiro, os guias vão se vingar de você. Se você sai da igreja de crente, o Jesus que eles pintam vai te dar um castigo. Então, se esses seres divinos que você está procurando seguir nas religiões são tão assim, de uma ira tão perigosa, por que segui-los? Então é melhor ser ateu, é melhor não acreditar em nada, porque se na verdade, se você não cumprir ou não se adequar àquela religião, você vai ser castigado ao ponto, açoitado e escravizado para o resto da vida? Será isso? Claro que não. A religião é religar, e já falo, quase todos os vídeos eu menciono a palavra, é se voltar ao sagrado, é se religar com o sagrado, da maneira que você se identifica. Se é sagrado, é do bem, é benéfico, não é maléfico. Jamais você vai ser torturado por um ser divino. Jamais você vai ser colocado à prova de fogo, de morte, de crueldade por uma divindade. Então ela não seria uma divindade, ela seria algo do mal, algo demoníaco. E não é isso que a gente procura, e não é isso que é falado. O tal Jesus, bíblico, ele não pode ser tão assim, impietuoso assim, e maldoso como se pintam. A Igreja Católica também. Tudo isso foi inventado para que todas as religiões tivessem poder sobre você, poder sobre as massas.
Sabe que a igreja antigamente, ela queimava os livros e ela não deixava as bibliotecas terem acesso às pessoas, porque o povo burro, ele é fácil de controlar. Quanto mais burro o povo, menos acesso à educação, menos aprendizado, mais controlável ele é. Então, quando a religião que você escolheu está te emburrecendo, está te tolhindo de conhecimentos, ou está te deixando com cabresto, ali você está sendo cabestreiro, né? Ali está colocado um cabresto em você, você não consegue ter uma visão 180 graus, você não consegue dar um giro sobre as coisas para poder ver as coisas de outro ângulo, de outro prisma. Sai fora. Quando a sua inteligência está sendo testada, está sendo tolhida, está sendo podada, sai fora. Sabe por quê? Porque realmente você está sendo manipulável. Aí se estão te plantando preconceitos, estão te plantando a intolerância religiosa, a intolerância de vida, a intolerância com o próximo. Se ela não está te passando essas coisas, sai fora. Por quê? Porque eles estão exercendo um poder maléfico sobre a sua cabeça. Aprenda a saber a quem você doa o seu voto de confiança, a quem você doa a sua energia, a quem você está servindo, tanto na terra quanto no plano energético. Saiba dosar, saiba aprender, use a sua questão lógica. Não adianta você perguntar tudo para o seu dirigente, para o seu pai de santo, para o seu pastor, para o seu padre, para o seu sacerdote, para o seu rabino, porque todas as respostas estão aqui. Nós somos seres individuais e temos que pensar por conta própria. Nós temos que saber a dose do certo e do errado. Nós temos que saber a balança de quem nós vamos deixar governar a nossa vida. Isso num relacionamento, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu filho. Você não pode se deixar dominar. A sua palavra tem que valer. Quem participa da vida tem que decidir sobre ela. Não existe a participação na vida se você não pode optar por ela, opinar. Se a sua opinião não vale de nada, saia deste local, saia dessa relação, saia dessa instituição, saia disso e vá procurar aonde você será ouvido. Porque é muito importante, em todos os âmbitos, que você ouça e seja ouvido. Ninguém é mais poderoso do que ninguém, nem no plano espiritual e nem no plano físico. Todos somos energias, todos viemos para aprender e também para ensinar. Nós temos uma vivência, nós temos uma história, nós temos a roda das nossas encarnações, nós temos a nossa vivência na terra, nós sentimos na pele, na carne, no espírito, na alma, isso vem gravado. Então nós temos muito a ouvir, mas também nós temos muito a falar. Um grande esquema agora religioso e de vida é o empoderamento nosso como seres humanos, como pessoas, como seres individuais que somos. Podemos pensar em grupo, porém temos que questionar sempre e também saber o porquê. Não vá fazendo as coisas para quem não te explica. Você tem que acender 10 velas, fazer isso, fazer aquilo, fazer trabalho, fazer sacudimento, fazer buri, fazer isso, raspar a cabeça, não tem que raspar a cabeça, tem que fazer isso. Você tem que seguir a Bíblia, você tem que seguir isso, porque Jesus disse isso, disse aquilo. Por quê? Isso tem que ter. Essa interrogação tem que ter. Por quê? Se não te explicar o porquê você tem que fazer isso, não faça. Acabou. Se você não pode saber o porquê você tem que exercer esse tipo de prática, seja em qualquer lugar, se você não pode saber, então não é certo. Ok? Não é correto.
Estão te vendendo alguma coisa perigosa. Se você não pode saber o que contém na fórmula, você não vai tomar aquele remédio. Vai. Por quê? O porquê é necessário. Então, você transferir o poder para os outros, às vezes é prático. Também transfira a culpa. Porque se der errado, foi ele, foi a religião, foi isso, foi aquilo. Então a preguiça do ser humano tem feito um estrago muito grande na vida das pessoas. Esta preguiça de decisões é que deixa empoderado pessoas de má índole, gente perigosa. Cada vez mais nós estamos abrindo a nossa vida, a nossa história para o outro escrever. E nós temos poder. Você que está me assistindo tem poder. Nós não podemos se entregar religiosamente ou em qualquer âmbito, de cabeça, e nos vendar a tudo. E está ali. Ninguém me explica o porquê, mas eu estou indo. Sabe a vaquinha de presépio? Sabe aquela Maria vai com as outras e tudo mais? Pergunte. Tem que ter uma explicação, e uma explicação convincente, para que você siga aquela pessoa, siga aquela situação, aquilo tem que ser convincente. Não dá. No ponto que nós estamos de evolução terrena, espiritual, não dá mais para ser como era. Você tem que saber, você tem que se informar. Você não pode entrar. Hoje em dia, até para comprar, a gente pesquisa quem está vendendo, por que está vendendo, a procedência. Você tem que saber a procedência de tudo e todas as pessoas que estão influindo. Você conhece uma pessoa hoje, amanhã você já está casando com ela. E aí tem um estrago, você não sabe se a pessoa é um psicopata, se ela vai fazer um estrago na sua vida, se ela vai pintar miséria. Porque assim você conheceu pela internet, você não sabe nem de onde vem. A pessoa está lá no outro país, você já está trocando mensagem e já está marcando casamento. Você não sabe a procedência, você não conviveu. Então, essa vontade desenfreada de correr com as coisas está fazendo uma destruição grande. Tudo tem que ser de uma praticidade. Você não pode ter trabalho com nada. Você não pode fazer uma pesquisa, você não pode escolher, você não pode procurar um mercado mais barato, procurar, sabe, a qualidade melhor, a procedência, saber de onde está, o que está. Os grandes erros agora, os grandes golpes na internet, os grandes golpes na vida, os grandes golpes que a gente cai é pela praticidade, pela preguiça, por dar para o outro. É a mesma coisa. Por que você não cuida espiritualmente de você? Por que você não procura uma religião onde o líder religioso ele te ensina a cuidar de você? Isso é o importante. Senão você vai cair na mão de vários e vários charlatões. Por quê? Por que um sacerdote espiritual, um sacerdote religioso, ele tem que trabalhar para resolver a sua vida? Vou fazer um trabalho para melhorar a sua vida, vou fazer um trabalho para isso, vou fazer uma oração para isso, vou fazer aqui. Você vai fazer, chega na igreja, você tem que fazer um propósito, você tem que fazer um desafio, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer uma oferta, sabe? Você tem que pagar, você tem que fazer isso, por quê? Por preguiça. Por que você não vai lá para aprender? E você faz? Para de colocar a sua vida na mão dos outros, para de colocar a sua responsabilidade de estar vivo na mão do outro. Para quê? Para quando dá merda você
chegar e falar assim: não fui eu, olha, a culpa foi dele, a culpa foi do espírito, a culpa foi do pastor, a culpa foi do pai de santo, a culpa foi do político, a culpa foi do marido, a culpa foi da esposa. Você deixa tudo na mão dos outros, você dá poder, você nasce com o poder e passa, transforma para os outros. E aquele que gosta de exercer isso, porque eu vou te dizer uma coisa: todo mundo que corre atrás o tempo todo de liderar tudo e quer o tempo inteiro, sabe, tá na liderança, tá ali na frente, desconfia. Boa coisa não é. Quando ele tem a profissão, já como profissão, cuidar do que é do outro o tempo todo, ele é esperto. Esperto tem que ganhar dinheiro. Aí você fica: o mundo é dos espertos. Que legal! E quantos anos mais nós vamos viver ainda com esse discurso? E o mundo tem que ser dos espertos. E a gente que não se dobra tem que bater de frente o tempo todo com o corrupto. Porque a corrupção está em tudo. A corrupção está em você furar fila, em você fingir, entendeu? Qualquer coisa para ter benefício. A corrupção está quando você chega e fala para o seu filho, quando ele é pequeno, e fala assim: fica quietinho, quando a mamãe ou o papai voltar, se você ficar quietinho, eu vou te trazer um doce. Você já está corrompendo ele tem que ficar quieto porque tem que ficar quieto, porque é o correto, não porque ele vai ganhar um doce. Você já está ali ensinando a pessoa a ser corrupta e ao mesmo tempo já está ali tomando posse da história. Bacana, né? Parece simples, parece bacana. Você tem que passar de ano. Se você passar de ano, você vai ganhar um computador, você vai ganhar tal coisa, ou você vai fazer um passeio. Quando na verdade você está ali para estudar, se ele passar de ano, ele já está ganhando o conhecimento, é para isso que ele foi. Ele não tem que ser premiado por uma coisa que é benéfica para ele. Usar isso, educar dessa forma, é se corromper. Você o tempo inteiro, em pequenos gestos, você vai receber um troco errado. Que maravilha! No tempo de hoje, que delícia! Chega para casa lá bonito, recebeu um troco a mais. O que você faz? Guarda, né? Não. Eu não. Desde criança, sim. Desde criança, eu sou de uma família que você recebeu o troco a mais, você volta. Não é seu. A pessoa errou, vai sair do bolso dela. E se o troco fosse a menos? Você não ia cobrar? Você ia ficar feliz se fosse a menos? Então é a mesma coisa. É um ser humano, ele é digno de falha. Pode ser um emprego dele que está em jogo. A pessoa pode sair do bolso dela, pode ser um estrago grande. E se ela errou, não custa nada você ir lá devolver. E você não precisa de um prêmio por isso, porque é o correto. Quando você acha uma carteira e você tem como devolver, você tem como procurar quem é o dono, não importa que ela esteja recheada de dinheiro, você esteja recheado de dívida. Aquele dinheiro não é seu e você tem como devolver. Um celular, uma coisa. Se você tiver condições de encontrar o dono de quem perdeu, vai ser tão bom e você não precisa de recompensa para isso, porque a recompensa já é você ser uma pessoa honesta. Se você age com honestidade, se você age com força, não precisa recompensa não. Faça as coisas porque é o correto a ser feito. E procure pessoas corretas para estar. Procure uma religião correta, procure um emprego correto, procure ser correto. Não importa, você não precisa ter benefícios por ser correto e nem de aplauso não. Porque isso é o certo e pronto. Um político fazer com o dinheiro público uma obra, ele não tem que ser aplaudido. Ele está lá para isso. Entendeu? Então, o poder, ele é simplesmente uma representatividade do próximo.
Utilizá-lo da maneira correta e fazer o que tem que ser feito não é para ganhar aplauso e não é simplesmente o correto. Você está exercendo aquilo que você se propôs. Ponto. Vamos andar correto? Vamos escolher? Vamos parar de transferir para os outros aquilo que você tem que fazer? Chega de preguiça. Vamos se movimentar. Vamos se policiar nas nossas pequenas atitudes, porque elas vão. Não é de grão em grão a galinha enche o papo? Então, vamos deixar de ser espertinho, que um dia é da caça, outro do caçador. Um dia você dá o tombo em alguém, no outro dia ela te dá o tombo. Vem, a roda da encarnação vem, tá aí. E poder, ele é simplesmente exercer uma opinião para todos, uma representatividade. Você não se torna melhor do que ninguém. Se eu sou um dirigente espiritual, se eu sou um pai de santo, se eu sou uma coisa, eu não sou melhor do que ninguém. Eu vou adoecer, eu vou padecer, eu vou sofrer dores físicas, tudo. Eu não vou ser um super-herói porque eu estou fazendo o certo. Nada vai me modificar. Claro que eu vou estar repleto de boas energias, de boas coisas, isso é muito bom, ok. Mas fazer o correto não vai me livrar de passar pelo aquilo que eu tenho que passar. Eu não vou ser melhor do que ninguém por estar numa posição de decisão acima, a mais do que alguém, mas é decisões e que eu tenho que compartilhar, entendeu? Então vamos nos unir e principalmente prestar atenção no que você faz diariamente. Exerça o poder da sua vida e tá tudo certo. Gostou? Chegou até o final do vídeo? Se identifica com o que eu falo? Então tá aí. Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos fazer este canal crescer. Comente, é muito bacana. Os comentários dão engajamento, ajuda, né? Esse canal crescer cada vez mais. O Palavra de Amigo fica por aqui. Eu fico muito feliz sempre de você escolher me assistir, porque é uma escolha, e vamos ser poderosos juntos e usufruir da vida com muita sabedoria, ok? Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!